audaz, crente reage, mesmo em situações fatais. Se estás pensando que vais perder. Queridos, graça e paz, um bom dia a todos e uma boa tarde a todos. Nós estamos voltando aqui para o nosso clamor pela família, nosso momento de oração da nossa DCN, clamando por todas as famílias espalhadas pelo Brasil e em outros lugares do mundo. Eu sou o pastor Jefferson Santos, como você sabe, já conhece o nosso ministério aí de muitos anos, porque estamos aí há mais de 20 anos ensinando, ministrando, cooperando com a obra de Deus, ensinando a palavra de Deus com muito carinho, e é uma alegria ter a sua participação acompanhando tudo aquilo que nós estamos realizando para o Senhor Jesus. E eu creio que aquele que começou esta grande obra através daquilo que nós estamos fazendo, né? Dos nossos cultos, das nossas transmissões e desse clamor especificamente pelas famílias de meu dia, é poderoso para fazer além do que você pensa, do que você pede, do que você espera. Depende unicamente do seu coração. Acreditar, confiar, participar, compartilhar e deixar que o Senhor trabalhe na sua história, porque Deus não vai faltar com o seu coração nem com a sua família. Nós estamos vindo da nossa manhã de consagração, não é? A consagração aí com várias mulheres participando no nosso Instagram, e foi um momento de bênção. Acabamos de concluir um período longo de oração e intercessão e estamos orando pelas famílias, e daqui a pouco nós vamos estar levantando a nossa voz, pedindo ao Deus do céu que possa estender a sua mão sobre cada um de nós. Nós vamos estar lendo o Salmo que temos tomado por base. Nós vamos ler o Salmo de número 127. Salmo de número 127. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a guarda. Este é o salmo que nós estamos tomando por base para todos os dias estarmos aqui clamando ao Senhor nestes momentos de oração, de busca, de rendição diante de Deus, certos de que o Senhor ele vai responder a cada um de nós. Então, onde quer que você esteja, deixe o Senhor trabalhar na sua vida, e eu vou esperar que você chegue para a gente estar orando junto, clamando junto. Eu sei que já tem algumas pessoas que estão aí nos acompanhando, e eu creio muito no que Deus tem para fazer na sua vida. Nós vamos estar adorando o nome de Jesus e celebrando o nome de Jesus com o hino da harpa cristã, hino de número 432 da harpa cristã. Nós vamos estar adorando o nome de Jesus. Eu quero deixar aqui um abraço carinhoso a todos da DCN, a todos que nos acompanham por todo o Brasil. Que Deus abençoe você, que Deus cubra a sua vida com toda a sorte de bênção e de graça, que Deus possa cobrir aquilo que nós estamos nesta manhã realizando com o coração aberto para Ele, porque Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração e todo o nosso serviço realizado com o maior prazer, com a maior dedicação e com o maior empenho. Hino de número 432, nós vamos adorar o nome de Jesus. Seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar em teu amor.
lava Salvador, o teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava Salvador, o teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. O meu tempo já consagrado em teu amor. Aleluia, aleluia e aleluia. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. Salvador, o teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. O meu querer, faz o teu Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Recebe-me, Senhor, aleluia. Quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus, glória a Deus. Toma para ser Senhor, para sempre sim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração nesse clamor de meio-dia, que Deus tome a vida, a nossa vida, a vida dos nossos familiares, para que seja para sempre dele,
e que Ele possa em todo tempo reinar, direcionar, guiar e cuidar da vida de cada um de nós. Quero mandar aqui um abraço carinhoso, nosso querido amigo irmão Altamir, nossa irmã Célia, a esta família que nós estamos orando todos os dias também por vocês, né, em todo o tempo. E eu quero ler a palavra de Deus nesta manhã, deixando aqui esse clamor do meio-dia gravado para aqueles que não podem estar assistindo no momento que estamos gravando, mas que vão assistir no decorrer, não é, dos minutos e das horas que virão. E eu quero ler primeiro o livro dos Reis, capítulo de número 17, depois o capítulo de número 18, diz assim. Então, vamos ler o capítulo 17, verso de número 1 e mais alguns versículos, depois o capítulo 18. Diz assim, 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, senão por minha palavra. Que não haverá chuva, disse Elias. No capítulo de número 17, a Bíblia diz no verso de número 5 assim, versos 5 e 7. Ele foi e fez conforme a palavra do Senhor, e partiu e viveu junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 7. Passando alguns dias, o ribeiro secou. Passando alguns dias, o ribeiro secou. Capítulo 18 de 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 41, diz assim: Então Elias disse a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve rumor de uma grande chuva. Acabe subiu para comer e beber. Elias subiu ao cume do Carmelo e, prostrando-se em terra, pôs seu rosto entre os joelhos e disse a seu criado: Sobe agora e olha para o mar. E ele subiu e olhou e disse: Não há nada. E ele disse: Torna a ir 7 vezes. A 7ª vez disse: Eu vejo que sobe do mar uma pequena nuvem como a palma da mão de um homem. Elias disse-lhe: Vai e dize a Acabe: Aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Aconteceu que em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e houve uma grande chuva, e houve uma grande chuva, e houve uma grande chuva, e houve uma grande chuva. E subindo Acabe, foi a Jezreel, e a mão do Senhor esteve sobre Elias, o qual cingiu seus lombos e correu adiante de Acabe até chegar a Jezreel. Nós conhecemos o texto e sabemos que o nome de Elias, não é, traz esse sentido de só o Senhor é Deus. Ele é uma declaração de Deus no meio de uma geração que está perdida e declinando espiritualmente cada dia. Uma geração que está presa em tantas outras coisas, cujo olhar está firmado apenas nos ídolos que conseguiram erguer. E no meio de uma geração que declina, Deus nunca fica sem instrumentos para revelar a sua glória e o seu poder. E ele acha a vida de Elias. Ele é o tisbita, diz a Bíblia que ele nada mais é do que um tisbita dos moradores de Gileade, e as escrituras dizem que ele surge no cenário. Não diz como foi a experiência dele com Deus, o dia que Deus o visitou, que Deus comunicou algo a ele, mas diz claramente que ele é o Elias que surge no cenário com uma palavra profética. E uma palavra que vem para tentar colocar todos aqueles que estão em rebelião contra Deus debaixo de um temor. E Elias abre a boca para profetizar aquilo que nós conhecemos muito bem, que o céu fechasse, que o céu fecharia e que não haveria chuva sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus, da forma que Elias falou, o céu fechou. O céu fechou.
E eu sei que a gente já ouviu tantas mensagens, né, sobre esse capítulo 17 e 18 de 1 Reis, mas eu quero trazer uma palavra um pouco diferente para a sua vida. Porque Elias nada mais é do que um homem de Deus, um homem que faz uma declaração como a que ele fez: eu estou vindo de diante da face de Deus. Um homem que está sendo movido por Deus e direcionado por Deus em tudo e que aceita em todo tempo a orientação de Deus. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Elias é o homem sujeito às mesmas paixões que nós, está dito por Tiago. E isso significa dizer que Elias poderia, sim, ter se limitado, ter falhado, ter errado em alguns momentos. E o que faz muitas vezes com que aqueles que olham, né, para essas figuras tão sagradas do Antigo Testamento, como gigantes, fiquem assustados quando a gente fala da humanidade e da fragilidade deles. Mas a verdade é que o próprio Elias surge nesse cenário como a voz de Deus para a sua geração, e a Bíblia diz que ele profetiza. E a primeira palavra profética que Elias está profetizando, eu considero que deveria ser um pouco pensada, ou melhor, deveria se gastar um tempo mais pensando antes de entregá-la. Porque Elias diz para aquela geração que ele precisa ver debaixo de um temor de Deus, que o céu fecharia, como eu disse. Só que o que Elias não percebe é que a força daquelas palavras não alcançariam só Acabe, não alcançariam só as famílias da época, não alcançariam só as pessoas que conviviam naquele solo. Alcançaria também a vida do próprio Elias. E a Bíblia diz que quando ele profetiza, o próprio Deus sabe como aquilo vai pesar também para Elias. E ao ponto da Bíblia dizer no verso de número 2, de 1 Reis 17, verso 2, que o Senhor Deus fala com Elias e diz para ele: olha, verso 3, aparta-te daqui, vai para o Querite, esconde-te lá, e fica lá, porque tu vais, verso 4, beber da água do ribeiro. Olha, beberás do ribeiro, foram as palavras de Deus. E a Bíblia diz que Elias foi, e diz a Bíblia no verso de número 7, que passado alguns dias, o ribeiro secou. E aqui entra a consequência da palavra profética de Elias. Porque talvez ele pensava que em todo tempo de sequidão, que não haveria chuva, ele seria alguém saciado, entende? Pelas águas do ribeiro, e que nunca faltaria, mas a Bíblia diz que o ribeiro seca. E por que seca? Porque a palavra que Elias liberou, ela vem de encontro a ele, porque não há quem libere uma palavra profética que mexa com o contexto em que ele vive, que ele também não seja provado por aquilo que fala. E eu quero trazer uma palavra um pouco diferente daquilo que você já ouviu na sua vida, mas eu quero dizer uma coisa: nós somos responsáveis muitas vezes pelo céu que a gente abre ou que a gente fecha. Nós somos responsáveis muitas vezes pela chuva que desce ou pelo ribeiro que seca. E eu tenho uma palavra profética para lhe dar nesta manhã. Não seque o ribeiro a partir das palavras que você libera. Porque talvez você diga: mas pastor, era necessário. Seria necessário se o profeta fosse provido pelas águas do ribeiro em todo o tempo da sua vida. Deus não lhe daria o direito de profetizar para fechar o céu sobre você mesmo, porque você está sendo vítima do céu que você declarou que tinha que estar fechado, e ele se fechou. E aqui existe uma preocupação no coração de Deus, e por causa disso o próprio Deus vai começar a movimentar o Elias. E tira o Elias do ribeiro e leva para Sarepta e supre a necessidade dele em Sarepta, e daqui a pouco coloca diante de Obadias e supre a necessidade dele diante de Obadias, e em todo o movimento da sua vida
Deus vai ter que fazer alguma coisa que vá além para poder ir suprindo o Elias. Porque no começo da sua jornada, ele foi o homem que fechou o céu. E eu vou lhe dizer, há muita gente que tem promessa de Deus na vida, que está se movendo com a terra e o ribeiro seco, porque ele mesmo fechou os céus da sua existência, da sua história e da sua vida. E o próprio Deus está interessado, a partir desse momento, em fazer com que você recupere as suas águas. Porque Deus não suporta ver você como um homem e uma mulher que Ele ama, vivendo com o ribeiro seco. Porque as águas não caem, porque você de repente fechou os céus. Por alguma atitude, por alguma escolha, por alguma decisão, por alguma palavra que disse, por alguma atitude com a sua família. Mas agora é o tempo de resgatar as águas. E Deus está simplesmente convidando você a tomar posicionamento diante dele, para trazer as águas de volta. Não é do interesse de Deus que homens e mulheres que se movam nesta terra, movam-se convivendo com o ribeiro seco. Não é do interesse de Deus que eu viva com o ribeiro seco. Não é do interesse de Deus que as famílias vivam com o ribeiro seco. É do interesse de Deus que nós estejamos debaixo de muita chuva e que a nossa terra seja molhada e que nunca falte água sobre o nosso ribeiro, mas para isso Ele precisa enxergar em nós se cada um de nós estamos dispostos a tornar abrir o céu que nós fechamos no início da nossa jornada. Elias fechou o céu, viveu as consequências desse céu fechado e durante muito tempo as Escrituras dizem com muita clareza que esse céu fechado fez o ribeiro estar seco. E ele vai sendo provido no alimento, mas o ribeiro continua seco. Ele vai sendo sustentado, guiado, cuidado, protegido, mas o ribeiro continua seco. Ele continua sendo alguém que o próprio Deus está dando livramento e cuidando, mas o ribeiro continua seco. Até o momento que o próprio Deus dá um brado e diz: Elias, vai te encontrar com Acabe e diz a ele que a chuva vai voltar. E as Escrituras dizem que Elias foi. No verso de número 41 que nós lemos, e ele encontra-se com Acabe e as palavras dele para Acabe são: olha, já se ouve o rumor de uma grande chuva. O mesmo que diz que o céu fechou, agora está dizendo que o céu o mesmo que diz que o céu reteria as águas, agora está dizendo que o céu derramará as águas. E quem será beneficiado? Aquele que um dia fechou está tornando a abrir. Muito mais do que qualquer outra pessoa. Elias, que viveu o tempo do ribeiro seco, sabe da importância das águas e agora ele vai resgatar essas águas sobre a sua nação e sobre a sua própria vida. E por isso, a Bíblia diz: a chuva vem aí. Acabe, diz a Bíblia, subiu para comer. Elias foi para o Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo, ele começa a tomar posição. E começa a fazer o caminho para trazer de volta as águas que ele fez com que os céus retivessem a partir das suas palavras e que fez o ribeiro secar. E aqui está a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. Porque o posicionamento que Elias toma é o posicionamento que a gente precisa tomar para trazer de volta as águas que nós fizemos os céus parar de derramar. Elias faz o que, pastor? Primeiro, a Bíblia diz em 1 Reis capítulo 18, que Elias se prostra em terra, coloca os seus joelhos sobre o monte e começa a orar. Segundo, Elias não se distrai quanto ao propósito que ele mesmo estabelece no coração de atrair de volta a nuvem que ele mandou embora. E diz a Bíblia que ele tem alguém que o auxilia, porque ele poderia orar e se levantar para ver se estava acontecendo alguma mudança no tempo, mas ele fica de joelhos. Na posição que ele começa orando, ele continua
e diz a um colega: vai lá. Diz a um discípulo: vai lá, vê se tem água, vê se as chuvas estão chegando. Olha na direção do mar e vê se está vindo um tempo de chuvas novamente. E a Bíblia diz que o moço foi e diz a Elias assim: não há nada lá. E Elias, de repente, ouvindo aquilo, ele poderia se angustiar, mas não. Ele toma uma segunda atitude. Não apenas se prostra, mas ele persevera. E a sua perseverança e a persistência na oração vai fazendo com que o moço se movimente mais rápido, diz a Bíblia, que ele se movimenta por 7 vezes. E na 7ª vez que ele vai, está escrito que ele volta e diz a Elias assim: eu vejo que sobe do mar uma pequena nuvem como a palma da mão de um homem. Uma pequena nuvem como a palma da mão de um homem. Por que ele faz essa comparação? Ele faz essa comparação porque Deus quer que Elias entenda que Elias está sendo justamente esta mão que Deus precisa para trazer uma nuvem do tamanho desta mão, para fazer com que os céus derramem águas sobre o solo, sobre a terra e sobre as pessoas que ali precisam. Aqui nós paramos a nossa reflexão apenas com esta palavra dizendo: nós precisamos nos prostrar, nós precisamos perseverar, mas acima de tudo, nós precisamos entender a importância do que estamos fazendo, porque senão a gente vai desconsiderar os pequenos sinais que Deus está dando. Porque o próprio Elias pode entrar em conflito consigo mesmo. Por quê, pastor? Porque ele diz a Acabe que o que vem por aí é ruído de uma coisa grande, mas a nuvem era pequena. Só que Deus também começa as coisas, Deus também começa coisas grandiosas através de nuvens pequenas, do tamanho da mão de um homem. Quando a gente se coloca para ser esta mão de Deus ou essa pequena nuvem de Deus na nossa geração, intercedendo por aqueles que estão secos, intercedendo pela nossa casa, pela nossa família, Deus abre os céus e traz as águas que a gente precisa. E aqui eu quero que você pegue esta palavra para a sua vida, porque nada acabou na história da sua família, nada terminou na história. Precisa ver em você um coração que está posicionado para se colocar como quem busca, como quem pede, como quem intercede, como quem clama, como quem se rende, como quem se doa, como quem se entrega, para que as águas voltem a cair. Deus não vai aceitar que você fique titubeando, achando que o que você está fazendo não é útil. Ele colocou você como esse canal que atrai a pequena nuvem, porque você é a pequena nuvem de Deus em uma geração seca e que precisa da manifestação de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus revelada sobre a sua existência e sobre a sua vida. Portanto, entenda a importância do que você está fazendo. Cada oração que você faz pelos seus familiares, cada lágrima que você derrama, cada entrega que você faz diante de Deus, isso pesa diante do Eterno, porque o próprio Deus eterno, ele sabe da necessidade da sua vida. E é por isso que ele marca momentos como esse de comunhão, de oração e intercessão, para dizer a você que esta nuvem é só o que Deus precisa para mover coisas maiores na direção da sua família. Por isso eu lhe digo, não despreze a nuvem, não despreze o que você faz, não despreze a si mesmo. Você é útil, você é útil. Diante daquilo que Deus tem para você, você é útil. E eu quero que você entenda que Deus vai te usar. Permanece com a tua cabeça prostrada.
elas voltem a ser liberadas. É por isso que a Bíblia diz que Elias cingiu-se da sua capa e ao se dirigir a Jezreel, ele percebe que as chuvas o alcançam. E agora há uma alegria no coração dele. Por quê, pastor? Porque ele sabe que as águas que foram retidas e secaram o ribeiro e agora estão voltando, vão tornar a encher o ribeiro. E aqui eu quero parar para dizer a você, Deus vai renovar você, Deus vai restituir você, Deus vai tornar a alegrar você, Deus vai tornar a devolver o prazer da sua alma e você vai viver grandes coisas da parte de Deus na história da sua vida. Porque maior é o que está com você do que aquele que luta contra você. Você não vai terminar os seus dias com ribeiro seco. Sua família não vai terminar esses dias com ribeiro seco. As pessoas pelas quais você ora não terminarão esses dias com ribeiro seco. O céu que você fechou é o céu que você pode abrir. E o céu que fez o ribeiro secar é o mesmo céu que mover as águas do ribeiro e fazê-las transbordar. E eu creio que Deus está fazendo com que um novo tempo chegue para a sua casa, para a sua vida, para a sua história, e ele vai ser honrado neste tempo da sua vida, para a glória do nome de Jesus. Nós vamos levantar a voz em oração ao Senhor e vamos clamar a Deus nesta hora por todas as famílias, pedindo a Deus a sua bênção, o seu favor, a sua graça, para a glória do nome de Jesus. Pai Celestial, há tanta gente que precisa de oração durante o dia, e nós estamos posicionados clamando por cada pedido de oração. Aí está o gemido, meu Deus, e tu podes restaurar a vida, a família, a história, os sonhos, a esperança daqueles que te amam, daqueles que estão colocando a sua família diante de ti. Vai agora trabalhando em favor de cada casa, de cada lar, de cada pessoa, e surpreende estas famílias. Há muitas famílias, Pai, que estão vivendo com o ribeiro seco, vivendo dias em que a chuva não cai. Mas é o tempo agora, Pai, do Senhor trazer de volta as águas que foram tiradas, que foram roubadas, que foram impedidas. É o tempo do Senhor trazer de volta a água do ribeiro. O céu que a gente fecha é o céu que a gente pode abrir. O céu que a gente fecha é o céu que a gente pode abrir. Portanto, ajuda agora com grandes sinais, Senhor, a haver um movimento em cada casamento, na vida de cada pai, na vida de cada filho, na vida de cada parente. Vai quebrando agora toda a sequidão, vai tirando o impedimento agora e vai fazendo as águas alcançar este ribeiro com a tua glória, com a tua graça, com o teu poder, com a tua autoridade, porque tu podes fazer. Faz uma obra linda, uma obra especial, uma obra grandiosa para louvor do teu nome. Tu és o Deus que começa e termina. Tu és o Deus que pode nesta hora selar esta palavra na vida desta família, meu Deus. Vai agora trabalhando, vai agora operando, vai agora tocando, vai agora agindo. Neste clamor do meio-dia, neste clamor da família, nós pedimos, vai agindo, Senhor, vai operando. Entra com cura, entra com restauração. Vai agora, Senhor, estendendo a tua mão aonde há uma batalha intensa na família, e renova a esperança, renova a alegria, renova as forças, aviva a fé da família, renova os sonhos e faz nascer novos sonhos na família. Coloca esta casa de pé, Senhor, glorifica o teu nome nesta casa e faz, meu Deus, com que esta família seja atingida por tua glória. Aonde houver, meu Deus, uma família representada por este que me ouve, vai alcançando agora, do Rio de Janeiro ao nosso Nordeste, do nosso Nordeste ao Rio de Janeiro, vai alcançando todas as famílias, todas as casas, todos os lares,
e faz uma obra grandiosa, porque nós cremos no teu agir, cremos que tu estás agora tocando onde a gente não pode tocar. Vai liberando curas em nome de Jesus, vai liberando restauração em nome de Jesus, vai liberando vidas em nome de Jesus. É tempo de tu seres glorificado, meu Deus. Nós abençoamos todas as famílias, todas que acompanham a nossa página do Facebook, todas as famílias deste país, e declaramos vida, vitória, honra, restituição, restauração, exaltação da tua parte sobre cada família, sobre cada lar. Toca agora na saúde, toca nas finanças, toca na comunhão, toca e glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Em nome de Jesus, libera milagres, meu Deus, sobre todas as casas, sobre todas as famílias, libera milagres, 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 milagres. Nós cremos no teu poder, cremos no teu operar. Toma a vida do irmão Altamir, Senhor, agora em tuas mãos. Toma a vida, sim, Senhor, do Elivan, a família do Elivan nas tuas mãos. Toma a vida da Jéssica, toma a vida da irmã Jéssica, toma a vida da Carla, toma a vida da Cláudia, toma a vida, meu Deus, do José, toma a vida do Pedro, toma a vida de cada um dos teus filhos e filhas, e faz com que teu nome seja grandiosamente honrado na vida deles, porque eu creio que o tempo, meu Deus, para essa família de consagração, é de reconciliação, é de renovo da esperança da vida, é de graça e de glória, e eu creio que toda a tua obra será concluída em todas as áreas da vida desta família. Nós declaramos que tudo seja desbloqueado agora, que venha um tempo de multiplicação, que venha um tempo de favor, que venha um tempo de paz, que venha um tempo de vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos vida, nós declaramos vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Salvador, aleluia, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor. Ele está estabelecendo paz sobre a sua vida, sobre o seu coração, paz sobre a sua casa, paz sobre a sua vida, paz e vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado por sua atenção. Você que acompanhou esse vídeo depois da gravação, que Deus abençoe você. Todos os dias, às 11h30, estamos aqui levantando o clamor do meio-dia pelas famílias e crendo no milagre, na cura, na restauração e um tempo novo. Nós da DCM estamos acolhendo almas e liberando vida a partir da palavra, e cremos que Deus está operando na sua vida, na sua história, e vai continuar fazendo assim, para a glória do seu nome. Se você ama a obra de Deus, não deixe de honrá-la em todo o tempo da sua vida. Deus abençoe você, Deus te multiplique, Deus te favoreça com toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.